Hoje, 29 de janeiro, comemora-se o Dia da Visibilidade Trans, um marco para o movimento de travestis e transexuais do Brasil. Para falar sobre a luta e dos avanços conquistados por essa população, nós recebemos no estúdio a coordenadora de políticas para a LGBT da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Juni Krajcek. Falei certo? Seu sobrenome? Certinho. Agora, para a gente começar essa entrevista, Juni, gostaria que você explicasse quem são as pessoas trans. Olha, são travestis, homens e mulheres transexuais. Essas pessoas são pessoas que desde muito cedo são expulsas de casa, de modo geral, porque se sentem diferente do sexo biológico ao qual essas pessoas nasceram. Então, muitas vezes, a família não entende, não consegue lidar com aquilo e de alguma forma ou de outra, acaba por expulsar essa pessoa. Essa pessoa também, muitas vezes, passa por um sistema escolar que também não entende essa questão, não entende o que é ser uma mulher trans, um homem trans, uma travesti, e também sofre todo tipo de preconceito, desde, por exemplo, apanhar no banheiro, a sofrer assédio sexual e outras coisas. E aí essa falta de respeito e essa discriminação faz com que muitas dessas pessoas saiam do ensino formal. Então, hoje a gente tem uma situação de uma população grande, não só em São Paulo, mas que não teve oportunidades de estudo, de fato, porque a escola é aberta para todos, mas a gente sabe que são pessoas que estão lá e que muitas vezes não conhecem a realidade, enfim, né? São pessoas que enfrentam preconceito dentro de casa, na rua, na escola, em todos os lugares. E aí, assim, isso é uma cadeia, né, de vulnerabilidade, porque à medida que as pessoas não estudam, elas têm menos acesso a qualquer tipo de emprego. Então, sobra muita pouca opção. E elas são vistas assim como se todas as pessoas trans fossem no mercado sexual. Então, o jeito de olhar para essas pessoas também não permite que essas pessoas tenham oportunidades. Então, tenham um trabalho, consigam estar em outros espaços, como qualquer ser humano, e com o direito que todas as pessoas deveriam ter. Agora, Juni, segundo uma organização europeia, o Brasil hoje é o país onde mais se assassinam pessoas trans no mundo. Foram 689 mortes no país de janeiro de 2008 a dezembro de 2014. Isso é um absurdo, né? E de que forma o poder público pode ajudar essas pessoas? Olha, em primeiro lugar, dando visibilidade para essas pessoas, proporcionando políticas públicas, garantindo, saindo também de um processo de pensar que eu não sou trans, eu não tenho nada a ver com isso. Toda a sociedade tem a ver com isso, à medida que uma determinada população está sendo morta. A gente sabe, inclusive, que muitos dos casos de homicídio contra essas pessoas mal são apurados. Então, é necessário que a sociedade consiga olhar para si e ver em que medida está garantindo que a equidade, a diversidade esteja na saúde, na escola, dentro de casa, enfim, entre os amigos. E é uma bola de neve, né? Porque se a pessoa trans sofre algum tipo de preconceito na escola, abandona o estudo, é o que você falou, depois não consegue um trabalho. Aqui em São Paulo, 50% das transexuais, por exemplo, que moram aqui não tem moradia fixa, né? 81% não conseguem emprego formal por conta dessa bola de neve. Como a prefeitura, então, tem atuado para mudar esse cenário, Juni? Olha, hoje a Prefeitura de São Paulo tem um programa que chama Programa Transcidadania, é possível encontrá-lo no Google, na Secretaria também, enfim, que é um programa de elevação de escolaridade e oportunidades de emprego. Então, o que acontece? As meninas trans recebem uma bolsa de ajuda. Essa bolsa financeira, ela só é recebida se elas voltam a estudar e se elas cumprem 6 horas diárias de programas que a gente oferece. Então, lá a gente trabalha com grupos psicossociais, com formação técnica, com formação para o mercado de trabalho, e as pessoas são o tempo todo olhadas para ver se elas estão cumprindo de fato as metas. Então, a gente acompanha a falta, acompanha como vai na escola, acompanha se elas estão indo nos espaços. Então, é um programa que
tanto a gente quanto as beneficiárias têm um compromisso. A gente assume um compromisso junto com elas de criar oportunidades, de ter mais acesso à saúde, mais acesso a outros serviços. Então, é um programa hoje que tem 200 beneficiárias, 94% delas são mulheres trans, travestis e um pequeno grupo de homens trans, que a gente também recebe e gostaria, inclusive, de receber mais. Com certeza. Hoje é o Dia da Visibilidade Trans, né? Há 12 anos é comemorado esse dia. O que representa essa data para o movimento e quais foram as principais conquistas nesses últimos anos? Olha, as conquistas foram bastante. Não são suficientes, mas foram bastante. Nos últimos anos, a partir do dia 29 de janeiro de 2004, houve um primeiro encontro das grandes lideranças, puxada pela ANTRA, que é um grupo de lideranças trans, no Ministério da Saúde, foram recebidas pelo ministro e começaram a pautar suas questões. Dentre elas, a questão de serem assassinadas, a questão de não terem garantido o direito ao uso do nome social. Daí surgiu uma política nacional. E, dentro da política nacional, se estabeleceu alguns critérios e alguns protocolos que garantem, por exemplo, hoje, que toda pessoa trans, na escola pública, seja estadual ou municipal, tenha direito a usar o seu nome social. Ou, então, no SUS, Sistema Único de Saúde, todas podem usar, têm direito a usar. Então, mesmo que não tenha lá o seu espacinho para colocar o nome social, a pessoa deve procurar encontrar uma maneira, escrever ali e poder garantir o nome. Porque parece pouco, mas é uma questão de dignidade, porque cada vez que uma mulher trans, por exemplo, está no sistema de saúde, vou dar esse exemplo, mas podia ser numa escola ou em outro lugar, e é chamada por um nome masculino, assim, todo mundo começa a zombar dessa pessoa, começa a humilhar essa pessoa. E esse sentimento faz com que essa pessoa nunca mais queira voltar nesse lugar. É pequeno pra gente que não passa por isso, né? Mas é pra quem muito passa, grande. Quer dizer, imagina você de casa, se alguém começa a te chamar pelo nome errado, pode até ser um nome feminino se você é mulher. Você já não acha ruim? Imagina alguém, né? Então, essas pessoas têm que ser garantido e têm que ser respeitados os nomes com os quais elas se identificam e são, porque elas transformam todo o seu corpo para adequar ao que elas são de verdade. É isso mesmo. Júnia, a sua secretaria organizou com muito trabalho um seminário hoje, começou às 8h30 da manhã, vai até às 7 da noite. É um momento de debater esse assunto, né, com especialistas. Quem que vai passar por lá agora à tarde? O que vai ser debatido? Eu queria que você convidasse as pessoas que estão em casa. É um prazer, o debate é aberto, a gente precisa conversar com todas as pessoas interessadas ou curiosas ou comprometidas com o tema. Hoje a gente recebe a Secretaria Municipal de Saúde, Ana Lúcia Spiazzi, que é uma especialista em HIV/AIDS e trabalha com a população trans. A gente recebe Clóvis, que também é da Secretaria, que vai falar sobre o processo de hormonioterapia. Temos uma grande especialista, a professora Maria Amélia Veras, que é da Faculdade de Medicina Preventiva da USP. Ela coordena a maior pesquisa que já foi feita no Brasil, que chama-se Pesquisa Muriel, e vai trazer alguns dados, porque, na verdade, a pesquisa vai ser lançada em fevereiro por nós, depois a gente fala sobre isso, mas vai trazer um pouco do que acontece, por exemplo, com uma menina que usa o silicone e que não tem acesso ao serviço, e esse silicone acaba fazendo mal para a saúde dela. Onde é que ela é atendida? O que a gente pode fazer com isso? Então, a gente vai debater temas de grande interesse da população. Vamos falar de hormonioterapia, silicone, prevenção da AIDS, tratamento para HIV/AIDS e direitos humanos. É isso aí, Júnia. Obrigada. Na Galeria Olido, Galeria Olido hoje, fica na São João. E estaremos lá esperando vocês até às 7 horas. Então tá bom, obrigada pela sua entrevista. Vou te liberar para ir correndo lá para a Galeria Vou voltar. Olido. Muito obrigada a vocês. Obrigada.